Boa tarde! Chegando em mais um domingo para mais uma live recheada de conteúdo para vocês. Então, quem for chegando, já vai clicando aí no aviãozinho de papel e convidando as amigas para vir participar conosco nessa live de hoje com um tema super especial. Hoje a gente vai falar sobre amamentação, as dúvidas frequentes da amamentação, com a Paula, a nossa nutricionista querida materno-infantil, que sempre traz um monte de conteúdo de valor aqui pra gente. Então já vou convidar a Paula para entrar aqui com a gente hoje, para a gente já começar. Boa tarde para as meninas que estão chegando. Já convida aí as amigas gravidinhas para participarem conosco hoje, que é um tema muito importante. Olá, Olá, boa boa tarde. tarde. Tá me vendo direitinho? Tô sim. Tudo certinho para nossa live. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde para as meninas que estão chegando aí. Já pedi para elas convidarem todo mundo, que o Eu já tema hoje mandei é uma super importante, também. né? Isso. Falar sobre amamentação. E é bom a gente deixar bem claro, né, Silvia, que nós vamos falar sobre amamentação, porque não existe leite igual ao leite materno, mas a fórmula às vezes é necessária em alguns casos, né? Não quer dizer que a gente Sim. está falando de aleitamento materno que somos contra a fórmula, jamais. E ninguém está Não, aqui não. para julgar nenhuma mãe também. Por quê? Tem mães que, primeiro, algumas não querem realmente amamentar, é uma escolha dela, né? Então, por mais que ela saiba os benefícios do aleitamento materno, ela opta por não amamentar, é uma escolha, né? Tem aquelas também que não podem por alguma doença, então não podem Sim, amamentar. E tem aquelas que sonham amamentar e conseguem, e tem umas que passam por muitas dificuldades, acabam recebendo informações erradas e acabam desistindo no meio do caminho, né? Então, sim, assim, a gente nós não estamos aqui para julgar ninguém, a gente só está sim. para trazer informações, né? Informações atualizadas a respeito de amamentação, porque ainda hoje tem muitas orientações erradas que até profissionais da área da saúde passam mesmo para essas mães, né? Então, nós estamos aqui só para ajudá-las nesse processo. Exatamente, é isso mesmo. E toda forma de amamentação ela é válida, desde que a mãe naquele momento esteja colocando o seu amor e a sua dedicação com o seu bebê, né? Não é porque a mãe às vezes está amamentando via fórmula, com a mamadeira, que ela não está ali olho no olho, fazendo toda aquela troca com o bebê naquele momento, né? Essas mães Exato. também amamentam, né? Então, é Também. bem importante ressaltar isso mesmo, de fazer esse acolhimento porque todo mundo está no mesmo barco, né? Cada uma de uma forma, mas estamos todas no mesmo barco, né? Querendo nutrir Exatamente. os nossos filhos, né, Paula? Isso aí. E já até Isso aí. preparando para a introdução alimentar, porque o leite materno faz isso, né? Então, a última refeição que a mãe come vai um saborzinho característico para o leite materno. Característico, né? Aquele sabor em si. Mas vai um saborzinho característico que já vai ajudando também na introdução alimentar do bebê lá na frente. Vê que Então, beleza, né? né? Então, vamos promover o aleitamento materno, trazer bastante Sim. informações, né? Atualizadas, porque tem algumas informações que ainda são dadas hoje que já não se usam mais, que já não são corretas mais, né? E é isso que eu sempre falo, né, Silvia? Que bom que existem estudos, que existe a ciência, que Sim. eles vão vendo o que é melhor, o que já não serve mais. Então, que bom, né? Que existem essas pessoas
que vem trazendo cada vez mais estudos e vai mostrando pra gente que a gente tem que estar ali sempre atualizado mesmo, a gente sempre tem que estar buscando para trazer o melhor para todo mundo, né? Para as pacientes, para essas Exatamente. gestantes. E eu coloquei uma caixinha essa semana e surgiram algumas perguntas lá. E uma das perguntas que até a gente começou até a comentar na última live é aquela pergunta de preparar a mama. Devo passar bucha na minha mama? Colocaram na caixinha, eu falei, eu já vou começar jogando essa bola para Paula, para ela já começar aí com a preparação da mama, falando pra gente o que que é certo, o que que é errado. E aí já vou analisando aqui o que que eu fiz, né? Pois é, antes, né, há bastante tempo atrás, eles falavam para passar a bucha e tudo mais. Mas não, gente, não se passa bucha vegetal na mama. Tem gente que manda ainda torcer, né? Pegar no seio e torcer para calejar, eles dizem. Ah, para calejar, para preparar para a amamentação. Mas não. O que acontece? Esses beliscões e essa bucha passando ali no seio pode deixar ele ainda mais sensível e muito mais fácil de feridas, né? Então pode até ferir, até mesmo antes, porque tem gente que dá esse tipo de informação para a mulher fazer ainda na gestação. E outra coisa, na gestação, os hormônios da própria gestação já preparam essa mama para a amamentação. Então, a mulher já sente que a mama vai mudando, a areola vai ficando mais escurecida, vai ficando maior, tudo para o bebê ver, né? Porque o bebê não enxerga muito bem naquele momento. Então, fica mais fácil dele encontrar essa mama. É verdade. Além de tudo isso, esses hormônios, esse preparo que a própria gestação já faz na mama da mãe, já deixa a mama sensível. Então, assim, eu lembro, eu recebi esse tipo de informação, só que eu sabia o correto, né? Então, por isso que a gente tem que trazer essas informações certas. Porque quando a gente É sabe o que é o verdade. certo, a gente fala assim, não, essa informação que eu estou recebendo é errada, então eu não vou fazer, vou tapar meus ouvidos aqui e não vou escutar esse tipo de informação. Deixa passar batido. Mas eu recebi esse tipo de informação. E na época eu até pensei assim, gente, mas fica tão sensível o seio, né? Não sei se tem alguma gestante aqui ou se já passou pelo processo, né, de gestação. Fica muito sensível. Às vezes até o próprio sutiã, a própria blusa, durante a gestação mesmo, já deixa, dá aquela gastura, sabe? De pegar assim, não consegue nem encostar. Muitas gestantes, a É grande isso maioria já fala mesmo. isso pra mim. Nossa, Paulo, eu recebi essa informação também. Só que assim, realmente fica muito sensível já a mama. Então, como que uma pessoa ainda vai conseguir passar alguma coisa ali, né? Então não Porque você precisa, sabe que gente. eu fiz isso na gestação da minha primeira filha, eu passei a bucha e tomei sol também, bastante sol, eu sempre tomava sol. E eu passei no final, a ginecologista da época que me atendia, ela pediu para passar, e aí, mas na segunda filha eu já tinha informação de que não era necessário e eu não passei. Aí eu só tomava sol mesmo, hidratava, porque realmente fica muito sensível. A primeira coisa que aumentou assim em mim foram os seios, de ter que trocar mesmo o número de sutiã. Então, assim, pensa você ir lá e magoar, né, esse seio aí para poder amamentar. Então, realmente, informação de valor é poder, né? Exatamente, pode até ferir, né? Fazendo dessa forma, pode até prejudicar, na verdade, a amamentação, fazendo esse preparo com bucha. O sol, ok, o sol pode pegar. Mas eu gosto sempre de deixar falado também. Pode pegar sol? Pode pegar sol. Mas, dependendo do local que essa pessoa mora, ou não consegue pegar o sol ali dentro da casa dela, né? Fica mais sombra mesmo. Sim. Ou tem assim, janela com vizinho, não dá para pegar sol ali, senão vai ficar exposta e fica com vergonha e tudo mais. Então, assim, se não conseguir pegar o sol também, não tem problema. Porque não vai ser isso que vai falar se você vai conseguir amamentar ou não. Claro, se der para Uhum. pegar sol, ótimo, é muito bom, ajuda mesmo. Mas se não der também, não precisa se preocupar com essa questão, não, Legal. né? Vamos deixar faladinho também. E assim, o principal que pode levar a fissuras, né, que são os machucados no seio, é a pega errada do bebê. Então, por isso também que a gente pede para não dar chupeta, não dar bicos artificiais, né?
não dar chupeta, não dar a mamadeira se você está amamentando. Então, se por algum motivo você precisar de complementar com a fórmula infantil, então a gente pede para dar no copinho, né, essa fórmula, ou se não, dá para fazer a relactação. A relactação é a fórmula que você vai pegar, se caso a criança estiver com a fórmula e aleitamento materno, que a gente já chama de aleitamento misto, né? E uma sondinha, que é como se fosse um canudinho mesmo. Então, essa sondinha vai no seio da mulher, uma sondinha bem pequenininha, não incomoda nem o bebê e nem a mãe, não machuca o seio, não machuca a boquinha do neném. Ela é totalmente maleável. Encontra nessas lojas que vendem produtos mesmo médicos, né? Então, vai Cirúrgicos, essa né? sondinha, isso, cirúrgicos. Vai essa sondinha no seio da mãe, a formulazinha no copinho, e o bebê vai fazer o quê? Sugar essa mama, e junto nesse canudinho vai essa fórmula, ou tem a translactação, que é a ordenha do leite da mãe, que vai esse leite da mãe no copinho, é só o nome mesmo que muda, tá bom? Mas é com a sondinha também, e vai o leite materno ali, porque pode acontecer da mãe precisar de fazer isso por algum motivo, né? Ou a Eu fiz produção a dela translactação, reduzir. precisei fazer da Bruna, porque ela nasceu prematura e ela não tinha força para sugar. E aí eu precisei fazer, né, a ordenha, e aí o meu maridão aí me deu todo o apoio. Eu fiz no hospital, ele que tirava, porque eu não tinha paciência. O primeiro filho, já viu, né? Eu queria mesmo era que ela bebesse o leite logo. Eu não conseguia fazer a ordenha direito. E aí ele ia com todo carinho, com a bombinha, tirava, colocava no copinho. E aí lá no berçário as enfermeiras ofereciam para ela o leite materno. Eu tirei todo o colostro na bombinha, porque eu fiz questão de que ela mamasse todo o colostro, para que não perdesse, porque o hospital até dava a possibilidade de, se você quiser, a gente pode, né, colocar aqui, mas eu falava, não, eu quero que ela beba o colostro. Que a gente sabe da importância, né, é a primeira vacina do bebê, o colostro, né? Cheio de vitaminas. Então, assim, eu fiz questão de fazer esse processo para ela poder beber. E aí depois, na segunda filha, não, ela já pegou logo, assim, ela nasceu de 9 meses, já era um bebê grande, né? Então eu não tive dificuldade com a Heloíse, mas com a Bruna eu precisei fazer a translactação. Com o Miguel aqui eu precisei de fazer também. No início, logo quando ele nasceu, eu fiquei uma pilha, Silvia. Eu fiquei assim, eu virei aquela mãe onça, sabe? Eu queria fazer tudo, eu queria tudo. E aí eu fiquei preocupada porque, nossa, é um bebê que precisa de mim e tudo mais. Então, assim, a preocupação, o medo, essa coisa toda, não deixa que o leite saia da mama, que Uhum. inibe a ocitocina de agir, que é a ocitocina, que é aquele hormônio que vai fazer o leite sair do seio. Então, esse medo todo, essa preocupação toda, ansiedade, atrapalha muito isso daí, atrapalha completamente. Comigo atrapalhou demais. Então, acabou que eu saí da maternidade com essa pilha toda na cabeça. Ele mamava, né? Saía, mas assim, eu com aquela pilha toda não conseguia amamentar direitinho e ele só deu continuidade na perda de peso. Então, foi necessário a gente entrar com a fórmula. Então, eu entrei com a fórmula, eu fiz a relactação, mas também eu ordenhava, né? Porque é aquilo, quanto mais o bebê suga, mais a mãe produz leite também. Uhum. Então, o leite materno, 80% do leite materno é produzido ali no momento que o bebê está mamando. Mas Amanda, também a mãe precisa de relaxar. Então, a mãe precisa de dar aquela desligada também, dar aquela sim. relaxada. Então, por isso que é muito importante a rede de apoio. E a rede de apoio também, tem muita dúvida sobre isso. Não é só a família, não é só a mãe, a sogra, é uma amiga também, é um pediatra, é uma nutricionista, são pessoas que de fato vão te ajudar. Então, assim, uma dica que eu dou para todas as gestantes é já procure o pediatra direitinho, quem vai ser o pediatra, que a gente pode, né, já procurar ainda gestante, conversar com esse pediatra, já tem uma nutricionista, até uma enfermeira também obstetra que Sim. se cuida da amamentação também, por quê?
Se por acaso passar por alguma dificuldade, ela já tem esses profissionais certos que ela já sabe que pode, né, ou fazer uma consulta ou perguntar alguma coisa, porque os profissionais hoje, eu mesma tive a ajuda de uma enfermeira obstetra na época. Ela era enfermeira obstetra e também ela dava, cuidava, né, da amamentação, ajudava as mães. Então ela me ajudou pelo WhatsApp mesmo. Ela, não, Paula, calma, relaxa, que eu precisava disso, sabe? De uma pessoa para me ajudar a Amar, né? conversar comigo. Porque às vezes a gente tem a informação na mão, mas igual eu fiquei tão assim, pilhada naquilo que eu não deixei fluir. Então, assim, eu só precisava de Exatamente. confiar em mim mesma. Então, de respirar, de relaxar, deixar os hormônios funcionarem aqui para tudo fluir. Então, porque quando a gente está gestante, o que a gente acaba fazendo? Não é errado fazer isso. De ficar imaginando assim, nossa, a amamentação vai ser tranquilo e tudo mais. A gente tem isso, né? Mas a gente pode passar por dificuldades. Tem mulher que não passa por nenhuma dificuldade, tem mulher que passa por algumas dificuldades, né? Então, a diferença toda é aí, é na informação, no profissional que ela procura, que de fato vai ajudá-la. Então, tudo que a gente quer é o quê? É ganhar o neném, colocar no peito e ser igual aquelas fotos que a gente vê na televisão e nas revistas, né? A mãe toda sorridente, com o bebê ali, amamentando, tranquilo, Sim. sereno, mas nem sempre é assim. Na É grande maioria assim, das vezes, exatamente. não é assim, né? Vai passar por dificuldades. É uma adaptação, né? Tanto do bebê, que acabou de sair do útero, que era um local completamente diferente, né? Porque ali ele ouvia o quê? Alguns barulhos externos, ouvia o coração da mãe, ouvia Uhum. o barulho do intestino da mãe, a voz da mãe, a voz das pessoas ali em volta, mas era tudo escurinho. Hoje até tem estudos que falam que eles acreditam que passa alguma luminosidade através da pele da mãe que vai para o útero, então tem algumas coisas assim ainda. Mas não se sabe ao certo. Mas, enfim, quando o bebê sai, é barulho, é frio, é fome, é calor, é sede, é Sim. barulho demais, é uma roupinha que às vezes está muito quente, ou alguma etiqueta que está incomodando a Incomodando, criança. é. A Então, pediatra das assim, minhas filhas falavam isso, falavam assim, tem que entender que o bebê, quando ele tá lá dentro, o alimento ele ia direto lá pelo cordão umbilical. Ele não precisava fazer esforço, ele não precisava aprender a sugar nada, ele não precisava usar roupa em cima da pele dele, etiqueta, coisa nada quente, disso. meia no pé, nada disso o bebê precisava. E quando ele sai, a gente enche ele com esse monte de informação, pum, de uma vez, né? E aí, tipo, ele tem que se situar, né? É o acostumar com o lado de fora. Não é fácil pro bebê. Gente, ser bebê não é fácil, não. Não é fácil, não. E é isso que a gente tem que entender também, né? Igual acontece tudo isso com o bebê. E como que ele vai falar? Ele não sabe falar, ele não sabe. A única coisa Sim. que ele tem para se comunicar é o choro. Uhum. Então, o bebê também, a gente tem que entender que ele não chora só por fome. Ele pode chorar por fome, por sede, por tudo isso que eu falei. Etiqueta incomodando. Ah, tá claro demais. Tá barulho demais. Tá. São várias coisas que podem levar esse choro do bebê. Né? Ou tá com uma cólicazinha, que alguns têm essa questão da cólicazinha, que o intestino ainda não está completamente formado, ou gases e tudo mais. E então ele chora por vários motivos, né? Às vezes é só também um colinho da mãe que tá querendo ali, sabe? Aquele cheirinho da mãe, aquele calorzinho do colo da mãe. Então tem que ter muita paciência e é essa adaptação, né? Tanto do bebê quanto da mãe. E Sim. era maravilhoso se toda criança já nascesse sabendo mamar perfeitamente. E também não é bem assim, né? Claro, tem criança que já nasce, já pega o peito, já faz a pega correta, maravilhoso. Que bom quando acontece isso. É. Mas também sempre acontece isso. Muitas vezes a mãe vai ter que ficar corrigindo essa pega. Então, uma outra coisa também, né, que errada, digamos, que eles falam, é do bebê na hora da pega, pegar toda a areola da mãe. Mas o que acontece? Tem vários tamanhos de areola, né? Tem mãe que tem a areola do seio menorzinha, tem mãe que tem maior. Então, assim, as Uhum. mães
a menorzinha, quando chega essa informação e ela acaba fazendo, o bebê até consegue abocanhar toda a areola dela por ser pequenininha. Mas as que têm a areola grande, a boca da criança é pequenininha, então não é bem assim. Uma pena que eu não tenho um seio aqui para mostrar certinho, né? Aqueles seios aqui para mostrar. Mas não é para o bebê pegar toda a areola, não. Eu tenho. Aqui não tem como eu colocar foto, né, Silvia? Ai, gente, eu sinto falta de Não, colocar fotinho é de compartilhar, né? do bebê. Né? Ele não pode Mas depois pegar. você compartilha alguma postagem que aí eu reposto mostrando para as meninas. Ai, ótimo. Eu tenho a fotinha ali no meu perfil e eu Legal. vou compartilhar no meu feed. Eu vou compartilhar a foto da pega correta. Mas essa de pegar toda a areola não é correto, tá, gente? Porque depende muito de como é o seio dessa mãe, tá bom? Foi Cada mais alguma mulher é de um jeito, né, Paula? É respeitando, na verdade, o corpo da mulher também, né? Exatamente. Tá, uma coisa que perguntaram também na caixinha foi sobre a alimentação, se a mãe precisa deixar de comer algum alimento no período da amamentação. Eu lembro que quando as meninas nasciam, a minha mãe falava, tem que comer comida assim, de substância. Minha mãe fazia um frango de panela, arroz, feijão, aquela comidinha assim forte, arroz doce, canjica. Tem o famoso É para pirão, né? amamentar ou é para engordar, né, Paula? Tem o famoso pirão de mulher parida, né? Que eles falam. Não sei se você já ouviu falar, que é uma galinha, um frango, né? Caipira, que eles ensopam e tudo, e faz um pirão ainda, que é o pirão de mulher parida. Se eu não me Jesus, engano, ainda bem que a minha mãe não ouviu isso. senão ia dar tudo, né? Aonde eu Mas arrumou uma galinha caipira para ela? ia arrumar a galinha, fazer o pirão, ia dar tudo. Mas o que acontece? Essa questão de deixar de comer acontece muito. Já peguei gestantes, ó, já peguei mulheres amamentando que elas estavam comendo chegou para mim comendo arroz e frango, apenas. Ela foi tirando tudo com medo do bebê reagir. Mas você não precisa tirar nada da alimentação. Só vai tirar alguma coisa se você, mãe, já tem alergia àquele alimento, então automaticamente você não vai comer aquele alimento porque você reage àquele alimento, né? Sim. Só vai tirar nesse caso. E outra, você vai comer normal. Claro que a gente pede para a mãe comer mais saudável possível, né? Porque o que acontece? Essas noites mal dormidas que acontecem nesse início, aumenta muito o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o nosso corpo, Silvia, ele tenta de toda forma fazer tudo voltar ao normal. Então, para o cortisol voltar ao normal, o que ele faz? Coloca uma vontade de comer doce nessa mãe. Que aí a mãe começa a comer chocolate, começa a querer beber refrigerante. Tudo que é doce, até aquelas que não gostam de doce, que tem pessoas que não são tão fãs de doce assim. Até essas que nem são tão fãs de doce assim, acabam querendo comer doce por causa desses hormônios que estão todos alterados, né? Então, o que a gente fala? Tentar, claro, sempre comer o mais natural possível, né? Mas não precisa de ficar retirando nada da alimentação, a não ser que o bebê esteja reagindo, né? Porque pode acontecer do bebê ter alguma alergia, porque é uma página em branco ali. A gente não sabe se ele vai reagir a algum alimento ou não. A gente só vai saber ali no momento. E a coisa tá andando ali e a gente vai ver ali naquele momento. Então, sempre se vê que o bebê tá tendo gases em excesso, se o bebê tá aparentando muito muco nas fezes, se tá chorando demais e você não sabe se é realmente cólica ou se é alguma outra coisa, sempre procurar o pediatra. Porque se você for tirando por si as coisas, vai chegar um momento, a pessoa não vai saber certinho qual alimento é para ela tirar, se é algum grupo de alimento ou se é um alimento só que o bebê reagiu. Sim. Então, como nesse início a gente tem uma frequência muito maior com o pediatra, né? Então, aquela frequência de consultas é muito maior, então sempre procure um pediatra para estar orientando direitinho se caso o bebê estiver reagindo, para ver se realmente vai precisar tirar algum alimento. Porque quando precisa de tirar o alimento, é o pediatra ou a nutricionista materno-infantil que vai fazer isso, para não prejudicar a produção de leite materno, porque igual Sim. chegar a comer igual essa
lactante mesmo, que estava comendo só arroz e frango, coitada, ela estava super fraquinha, porque ela não estava aguentando mais comer arroz e frango, era só aquilo ali, mas ela foi tirando por quê? Por medo. Então, você não precisa retirar nada para prevenir a cólica, né? Durante a gestação, se você fizer um acompanhamento certinho com alimentação saudável, cuidando do intestino dessa mãe, usando os probióticos, que são aquelas bactérias que vão colonizar o intestino do bebê, as bactérias do intestino da mãe, vão colonizar o intestino desse bebê. Então, esses probióticos podem até prevenir a cólica depois, quando esse bebê nascer. Isso a gente falou lá, lembra? Uma live que a gente teve sobre a preparação Da para a gestação. alimentação, sim, eu lembro. Né? Então, essa alimentação da mãe, as suplementações da mãe até antes da gestação e durante a gestação, a gente pode sim prevenir a cólica no bebê, né? Então, depois que o bebê nasce, não tire nada para prevenção de cólica, só que se caso mesmo o bebê estiver reagindo àqueles alimentos, tá bom? Ah, legal. Você vê como que Que informação é tudo, né? Eu lembro que o pessoal falava, né? Ai, você não pode comer pipoca, senão o neném dá cólica. Tantas coisas que a gente ouvia, né? E a gente vai passando isso para frente, né? Para os nossos filhos. Daqui a pouco tá lá nos nossos netos, eles estão com esse pensamento dos nossos bisavós ainda. E, tipo assim, não tinha nada a ver, não tinha nenhum estudo que comprovasse. Não desmerecendo o conhecimento que vem de trás, não é isso. Mas hoje a gente não, já sabe que muitas coisas são mais lendas do que reais, né? exatamente. Igual assim, antes acreditava-se que o bebê nascia totalmente estéril, que a placenta deixava o bebê estéril, protegido de tudo. E hoje a gente já sabe que não. Então, igual essas garrafinhas de água, que a gente vai bebendo água, vai colocando água ali na garrafinha e vai bebendo, em plásticos, não só nessas garrafinhas de água, como qualquer embalagem plástica que a gente coloca comida ou aquece essa comida, ela tem um bisfenol A, tem um bisfenol F, tem um bisfenol S, tem os fitalatos, que são disruptores endócrinos. O que acontece? Eles vão acumulando no tecido adiposo e se essa mãe tem muito disso na alimentação, se não tem uma alimentação saudável, que a alimentação saudável que vai conseguir fazer que elimine, né, Uhum. esses xenobióticos, esses contaminantes de embalagem, que a gente chama. Então, se ela não tem essa alimentação saudável, o que acontece? Vai passando tudo para o bebê via placenta. E saiu um estudo, se eu não me engano, foi esse ano. Se não foi o ano passado, foi esse ano, no início do ano, que encontrou plástico, né, na placenta. Na placenta. Olha só. Então, porque mais uma comprovação de que passa pela placenta. A placenta não é estéril. O bebê hoje a gente já sabe que ele não nasce estéril. Ele vai nascer com as mesmas bactérias intestinais da mãe no intestino dele. Então, passa pelo sangue, passa tudo. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem. Antes da gestação, a gente tem que cuidar, mas assim, tem mulheres que são pegas de surpresa, né? Então, não é o que eu falo. Não se preocupe, não deu para fazer antes da gestação? Faz durante a gestação. Não deu para fazer durante a gestação? Faz no período de amamentação. Porque esse período de amamentação também, o leite materno, se a mulher estiver se intoxicando, a gente fala, né? Comendo muitas essas coisas, colocando tudo em garrafinha de plástico. Claro que você não vai jogar tudo fora de uma vez, porque é mais caro também você comprar o de vidro. Mas assim, tenha uma base de alimentação saudável, porque isso já vai ajudar bastante. E vai tirando esses contaminantes depois, sabe? De acordo com o que você conseguir tirar. Porque passa pelo leite materno também. Então, não deu para fazer antes, começa de agora. Começa a ver de agora em diante. Não fica pensando Sim, muito lá no que passou, porque o que passou não tem como a gente fazer mais nada. Passou, passou. Mas tem como a gente começar de agora, né? exatamente. Tem mais. Alguém colocou na caixinha também, Paula, perguntando sobre o uso de conchas. Lembra? De conchas, bicos. De concha, de Essa concha eu lembro que uma amiga minha comprou. Eu não cheguei a comprar e a usar essas conchas. Mas eu lembro que eu tinha uma amiga que comprou essa concha na época que ela ficou grávida, que a gente ficou grávida junta, sabe? Ela comprou Você essa sabe o que concha. aconteceu com ela, com essa concha, ou não? Não teve notícias?
Não Não, tive notícia, não. é, Na verdade, ela não morava muito próxima de mim, então eu não tive muitas notícias. Eu sei que ela no começo ela teve dificuldade para amamentar, a mama era muito grande e a bebê era muito pequena. Aí eu sei que ela usava essa concha, mas ela conseguia amamentar a menina dela. Mas eu não sei se ela ai, amamentou muito tempo, mas ela amamentou, mas ela não relatou nada comigo. Também depois que os filhos nascem, né? A gente pouco consegue conversar com os amigos, né? Ela estava de um ai, lado com a menininha dela e eu com a minha do outro. Elas têm uma semana de diferença, então a gente nem conseguia se falar. não dá pra conversar direito, né? Mas o uso da concha não é indicado, tá bom? Porque fica a concha aí no seio e muitas das vezes, quando tá amamentando, tá falhando aqui? Tá tudo tranquilo? Tá O tudo áudio bem. tá me vendo bem? Ah, tá. Pra Tô. mim parece que tava falhando um pouquinho aqui. Então, coloca a concha ali no seio, vai cair leite materno ali. Principalmente quando a mãe está amamentando no outro seio, pode, né? Essa ocitocina pode fazer com que o outro seio vaze um pouquinho. Nem Sim. todo mundo vai ter essa descida desse leite ali tão visível assim, mas é completamente normal, tá, gente? Não precisa de ficar preocupada com isso, não. E o que acontece? Fica a concha ali, cai o leite materno nessa concha, que é igual uma concha mesmo, gente. Cai o leite materno ali. O leite materno é um alimento vivo. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, proteína, gordura, tem a bactéria da mãe também, intestinal da mãe, já pode passar pelo leite materno, já foi comprovado isso também. Então, é a vacina da criança. Então, é um alimento vivo, tem tudo ali dentro que a criança precisa. E o que acontece? É muito fácil de contaminar, porque vai ficar parado ali. Vai ficar parado. Então, para dar uma bactéria ali, e o que é mais comum de dar? A cândida. E sabe como a gente sabe que foi cândida que deu ali? A boquinha do neném fica esbranquiçada, que o povo chama de sapinho. Fala assim, você já ouviu falar nisso, Cíntia? Que a Sei, boquinha Safia. bebê, que não pode, acho que eles falam que não pode, se o bebê tem algum bico, se cair no chão, não pode colocar, que dá sapinho e tal, é a cândida. Então, pode dar cândida no bebê. Essa cândida pode. Ali, a Neia, ei, Neia, ela é do banco de leite, a Neia, tá? Então, aprendi muito com a Neia, né, Neia? Muito obrigada, né? Eu aprendi demais com ela na época que eu trabalhei com ela. E pode dar cândida na boquinha do bebê. Então, é um problemão. Vai ter que tratar a boquinha do bebê, vai ter que tratar o seio da mãe. E só pode trazer, assim, problemas e mais problemas. Então, a concha, ela não é indicada. É, foi outra. Ah, tá. Os bicos artificiais podem atrapalhar, tá bom? Tanto a pega do bebê, igual aquele bico de silicone, né? Que muitas falam assim: usa esse bico de silicone porque vai ser mais fácil para o bebê. Primeiro, não vai ser tão fácil assim, porque pode ser que ele escorregue. E outra, o bebê, ele vai acabar pegando só no bico mesmo. Só que a boquinha dele tem que ficar mais abertinha, como se fosse uma boquinha de peixe. Ela fica mais viradinha para baixo, tanto a de baixo quanto a de cima, elas ficam viradinhas Uhum. ali na areola da mãe. Que o correto não é ele pegar o biquinho do peito, porque ali não vai sair leite nenhum. O correto é ele abocanhar certinho, né, o seio materno. E esses bicos artificiais só vão atrapalhar a pega do bebê. Ele vai pegar errado essa mama da mãe. E aí que vai causar a fissura, aí que vai causar os machucados na mama dessa mãe, né? E a mamadeira é a mesma coisa, é um bico artificial também, que vai mudar tanto o padrão de sucção da criança, que vai querer pegar só o biquinho do peito da mãe, quanto o que ele vai ver? No seio materno, tem que fazer um esforço maior para o leite sair, né? Ele Sim. movimenta vários músculos, né? Uhum. E o que acontece? A mamadeira sai muito mais fácil. E como ele não é bobo nem nada, ele vai optar pelo quê? Pelo mais fácil. Então, Sim. vai atrapalhar completamente. A amamentação, a criança vai preferir a mamadeira. E, além disso, vai mudar o padrão de sucção, né? Ou como o bebê vai pegar. Então, pode causar esses machucados. Então, assim, tem gente que fala assim, ai, mas eu dei chupeta desde a maternidade e não aconteceu nada. Que bom! Que bom que não aconteceu nada, mas não é o comum de não acontecer nada. Porque eles mudam, sim, é,
esse padrão, eles querem, eles vão. E a chupeta também, muita gente fala assim, ai, tá fazendo o seu peito de chupeta, porque o bebê tá ficando mais tempo ali no peito. Não, gente, quem nasceu primeiro? O peito ou a chupeta? Foi o peito, né? Então ele tá fazendo a chupeta de peito e não o peito de chupeta, né? Então, é bem por aí, né? Tem essas questões. E evitar ao máximo mesmo esses bicos artificiais que atrapalham muito a amamentação, mas muito mesmo. E a gente já sabe hoje, né, que a amamentação, se possível, claro, né, exclusiva até os 6 meses, é essencial, né? Sem uso de chás, de água, né, Paula? Eu lembro que na época das minhas meninas, a Bruna mamou até os 7 meses e meio, porque eu tive uma toxoplasmose na minha vista, precisei tratar, e eu precisei retirar a amamentação, o aleitamento, né? Mas ela mamou até os 7 meses e meio, quase 8. E a Heloísa mamou até os 11 meses, porque ela me mordeu 2 vezes, porque ela já estava fazendo o peito de chupeta. E na época ainda não se falava assim do aleitamento até 1 ano, como hoje em dia já se fala, né? Manter o aleitamento até 1 ano, até 2 anos, né? Que Isso, fala, não é até os isso? 6 meses É e exclusivo. Depois exclusivo até até 1 ano, 2 anos. exatamente, até os dois Né? anos ou mais. Isso, é. Então, e aí, como ela tinha mamado 11 meses, aí ela começou ela me mordeu umas 3 vezes, gente. Um dia eu tava dentro do consultório do médico e eu amamentando toda plena, cobertinha. Ela me mordeu, menino, que saiu sangue da minha mama. Eu falei, fila de mamãe, acabou agora. Chega! E acontece mesmo, Silvia, que os dentinhos, eles começam a nascer e eles começam a querer morder, né? E o que acontece? Eles sabem muito da nossa feição. Então, eles sabem, assim, se você sorrir, eles vão sorrir. Não é assim? Quando a gente vai brincar, Uhum. quando eles estão pico, a gente sorri, eles começam a sorrir. Se você faz cara de bravo, eles fazem cara de bravo. Então, quando a criança começa a querer morder o seio, então pode corrigir naquela hora ali, falar, não, não pode. E você, né, a pessoa pode, a mãe, pode já fazer uma feição mais séria para a criança entender, porque nem sempre vai entender por palavras, mas você, claro que não vai deixar de falar. Vai entender muito mais pela expressão. Então, aconteceu aqui também. Com 9 meses, o Miguel começou a querer morder meu peito. E assim, é cada susto que a gente toma, né? Porque machuca aqueles A dentinhos. lágrima correu assim, ó. Eu não podia chorar. Eu tava dentro do consultório da médica. Aqui em casa ninguém esquece isso, né? A lágrima correu assim, ó. A recepção tava cheia. Eu Dói, não podia gritar ali. A minha vontade era de gritar. dói. A vontade é essa. E aí o que acontece? É um momento que acho que a grande maioria das mães querem desistir de amamentar naquele momento ali, porque dói, incomoda. E aí, como que eu fazia que funcionou? Dessa forma, né? Então, até antes, às vezes, de amamentar, eu falava com ele: olha, não pode morder o tetê da mamãe, senão faz dodói. Então, eu ia falando, conversando com ele. Aí ele mamava, e quando ele mordia, aí eu, olha, não pode. Aí eu já franzia a testa para ele ver, né? Que eu estava falando sério com ele. E quando ele não mordia, eu, muito bem, você mamou direitinho e tal. Aí pronto. Depois passou, parou de ir. Então a gente vai fazendo dessas coisinhas assim para a criança ir entendendo, né? Porque eles entendem Porque aí demais. você consegue amamentar um pouco mais, né? Eu acho assim que amamentar 11 meses para ela foi um período legal, né? Foi assim, ela já estava na introdução alimentar, já estava comendo bem. E aí depois disso a pediatra falou: olha, se você quiser, você pode estar colocando a fórmula, né, para complementar, porque na verdade o leite materno ele virou um complemento, porque ela já se alimentava, né? Então a gente continuou e super deu certo aqui. Eu não posso reclamar em relação à amamentação, não, porque elas se alimentaram muito bem, tanto do leite materno quanto dessa fase de introdução alimentar. Eu também cuidei muito disso, né? A Bruna mamou um pouco menos, mas o essencial, que era os 6 meses, né? Eu consegui manter. Então, assim, ai, consegui. Isso aí. E uma coisa que eu acho muito importante falar também, o aleitamento materno também, gente,
depois que entra a introdução alimentar, hoje a gente orienta que o leite materno ou a fórmula infantil, se for o que a criança está usando, até 1 ano de idade é o principal, porque a criança está aprendendo, né, a se alimentar. E o que acontece? Uma coisa muito importante de falar que eu lembrei agora. No início da amamentação, logo quando o bebê nasce, o corpo da mãe não sabe se ele deu à luz para uma criança, 2 ou 3 crianças. Então, a produção de leite acaba sendo em excesso. O seio fica mais inchado, vem a pojadura, que é aquela descida do leite, e o seio enche e tudo mais. Aí a mãe tem que fazer uma massagem para deixar a mama mais maleável, né? Mais molinha para o bebê mamar com maior facilidade. E depois desse período de adaptação, que o bebê também está aprendendo a sugar direitinho. Então, lá pelos 3, 4 meses, no máximo, esse bebê já vai estar mamando com muita mais facilidade. Então, um bebê que talvez demorava 20, 30 minutos numa mama, vai demorar 10 a 15 minutos, vai mamar muito mais rápido. Porque ele vai aprender, de fato, a sugar muito melhor essa mama, a extrair uma quantidade maior de leite em menor tempo. E outra, acontece o quê? A normalização do leite. Porque o organismo vai falar assim, não, peraí, eu tô produzindo leite em excesso, tá sobrando leite aqui no peito, então eu tenho que balancear isso daí. E aquilo também, Silvia. A produção acontece ali no momento que a criança está sugando, que está mamando. 80% é ali naquele momento. E o que acontece? Vai normalizar essa demanda, que vai de acordo com a demanda do bebê, de acordo com o que o bebê precisa, né? E o seio, depois de 3, 4 meses, já não fica inchado, volumoso e grande como lá no início. E é super normal. Só que nessa fase, toda mãe fica encucada falando assim, ai, pronto, não tô produzindo mais leite, tô com baixa produção, e não sei o que eu faço, não era assim, não... Mas não, calma, é assim mesmo. Antes o seu corpo não sabia quantos bebês ele tinha que amamentar, então ele acabava produzindo em excesso. Agora só normalizou e o bebê está sabendo sugar muito melhor e com muito mais eficaz essa sucção dele. Então é desse jeito que acontece mesmo, o peito vai ficar mais murcho mesmo, mas está produzindo tranquilamente. Basta a mãe ficar relaxada também, que isso é muito importante, como eu disse lá no início, né? O corpo humano, ele é perfeito, né? Oi? O corpo humano é perfeito, né? Eu lembro que quando eu precisei tirar a amamentação da Bruna, né? Ela já estava com quase 8 meses e a pediatra me orientou, né? Falou, olha, você só vai esvaziar um pouco a mama no banho, o suficiente só para não doer. Aí você deixa lá, tipo assim, não esvazia tudo, porque se você esvaziar tudo, vai produzir de novo, né? Só o suficiente para não doer. E acho que durante uns 2 ou 3 dias no banho, eu dava uma apertada, uma esvaziada, e aí parou. Aí eu não sentia dor mais, porque a gente sabe que tem mulheres que têm febre, né? Que o leite empedra, né? E tudo isso. E eu tinha até medo disso, né? Mas aí eu fiz o que ela orientou por esses 3 dias, se eu não me engano, foi isso mesmo, uns 3 dias. Eu dava uma leve esvaziada no banho só, e aí chorando, né? Porque eu não queria parar de chorando. E aí depois disso parou estabilizou, na verdade, né? O que você está falando agora, né? E aí, como ela não sugava mais, o leite já não vazava mais, né? E aí passou. Como tirou, então o corpo vai naquele. Que mais ou menos eles mamam, mais ou menos assim, é em livre demanda, mas eles acabam mamando mais ou menos no mesmo horário, bem próximo, assim. Então, o organismo já está meio que acostumado, né? E ele vai continuar produzindo. Você desmamou, mas ele vai continuar produzindo por alguns dias ainda. Então, é só fazer a ordenha de alívio mesmo, igual você fez, e depois o organismo vai vendo que não está tendo mais aquela demanda e vai. Muitas não precisam nem de medicamento. Você chegou a precisar de medicamento quando desmamou? Não. A grande maioria nem precisa, só fazer essa ordenha, colocar uma faixa bem apertadinha também, a gente indica. Nem precisei de faixa, eu só esvaziei, e era só no banho. Na hora de tomar o banho à noite, eu dava aquela apertadinha, esvaziava um pouco e só. E o resto do dia eu ficava bem. E por 3 dias eu fiz isso. E aí
parou de ficar, porque ele fica duro, né? Fica aquele cheio, né? Quando a gente está Pode deixar. amamentando. E durante esse período ele parou. Ai, que bom. É porque tem que tomar cuidado, igual. Por isso que eu falei essa questão que estabiliza a produção. Porque tem muita mãe que acha assim, ah, agora com 3, 4 meses tá murcho o meu peito, eu não tô mais produzindo. Aí começa a tomar um monte de chá, galactogogo, que a gente chama, que eles ajudam na produção, a aumentar, né, a produção. Começa a tomar chá, começa a tomar um monte de coisa para aumentar a produção e nem precisava de aumentar a produção. Não era esse o motivo. E o que pode acontecer? Produzir muito, aí vai ficar o quê? Leite parado ali. A gente não quer leite parado na mama. Aí vai o quê? Pode engurgitar, que são as pedras que dão ali, e parecem pedras mesmo, sabe? Você vai passando a mão assim, você vai sentindo, e dói muito, mas dói A muito minha mesmo. cunhada, ela teve na gestação do meu sobrinho e ela tinha febre. Ela tem pedras até hoje. Você acredita que ela até hoje ela tem? O menino já tá com 20. Tem que tomar cuidado, porque quando acontece isso, então tem que cuidar, né? Então, por isso Sim. que ter essa rede de apoio, de ter até uma pessoa que entenda de amamentação, que possa ir qualquer coisa na casa dela e ajudá-la dessa forma, porque pode dar mastite, que aí é febre, tem umas mães que passam por Ela cirurgia. teve, ela teve que fazer tratamento, tudo certinho. Então, a gente não quer leite parado no peito. Então, antes de achar que precisa de aumentar a produção de leite, primeiro veja a pega desse bebê se está correta. O clássico, assim, para saber se o leite está sendo suficiente, que muita mãe fala assim, ah, será que o meu leite está sendo suficiente? O bebê está fazendo xixi direitinho? O bebê está ganhando peso, está crescendo, se desenvolvendo da forma correta, está fazendo cocô lá no início, né? Bem no início, ele está eliminando o mecônio, que é aquele cocôzinho bem Uhum, escuro, bem o escuro. primeiro que sai, né? Então é isso que você vai avaliar. Então, se tudo isso está indo tranquilo, está indo bem, você não precisa de aumentar a produção. Às vezes é uma pega incorreta, às vezes procura ajuda do banco de leite e elas vão te ajudar muito, tá? Então, sempre assim, o banco de leite está lá, as meninas são super atenciosas, elas vão te ajudar, elas vão explicar absolutamente tudo, vão ensinar a pega correta, vão ensinar a fazer a ordenha, tanto de alívio, porque quando enche muito nesse início, precisa de fazer, às vezes tem mães que jorram leite mesmo, sabe? Tem mães que tem uma hiperlactação, que a gente chama, né? É Então importante também produz falar da muito. doação, né, Paula? Que tem mães que dependem dessa doação, né? Leite materno, exatamente. E os bancos de leite precisam, né? Precisa muito da doação para ajudar, gente, porque são muitos RNs que precisam. E uma gotinha do leite, 5 ml do leite faz totalmente diferença na vida dessas Sim, crianças, né? verdade. Então, aproveita, vai a um banco de leite, pega a orientação delas, que elas vão te orientar com a maior calma, com a maior tranquilidade, com as informações atualizadas. Doe esse leite materno, que ele vale ouro, que o nosso agosto dourado é para isso também, né? Para Exatamente, para a gente incentivar o leite incentivar materno, esse incentivar movimento. exatamente, incentivar a doação de leite, porque o leite vale ouro para todas essas crianças, né? Para o seu filho, para todas essas crianças que estão precisando também desse leitinho para sair dessa rotina, né? E ter uma vida tranquila e com a ajuda do seu leite, Ai, que gostoso, né? Paula. Quanta informação linda, né? É Já sempre deu muito a hora bom ter você aqui, mulher. Você traz muito conteúdo rico pra de me gente, chamar viu? mais vezes, eu volto. Ah, é bom, e eu volto no meu túnel do tempo, você já viu, né? Né? A gente vai lá e Eu vou lembra. lá no meu túnel do tempo, já busco as minhas histórias também. E a gente também Exatamente. faz um comparativo, né? De como era e de como é, né? Exatamente, isso é muito bom porque a gente vai fazendo esse comparativo de como eram as orientações antes, de como estão as orientações agora, né? Então é um comparativo e é isso mesmo. Eram essas informações mesmo, né, que tinha antes. Aí agora, graças à ciência, aos estudos, e as pessoas vão vendo o que funciona melhor, o que não funciona tão legal assim, e vão mudando mesmo. E a gente vai se atualizando e trazendo a maior quantidade de informações possíveis e atuais aqui, né?
Isso daí. Então, mulherada, se conseguirem, amamentem, se não conseguirem, busquem ajuda, busquem o banco de leite, né? Amamentem os seus filhos como vocês conseguirem, né? Mas com o amor que está aí dentro de vocês, que o olhinho do filhinho de vocês, olha, vai brilhar quando vê você ali ofertando o leite para ele, seja o leite materno seu, ou do banco de leite, ou da fórmula, né? Esse vínculo que é um vínculo fundamental criado nesse momento, né? Então, não perca a oportunidade do seu jeito de fazer esse vínculo com o seu bebê, porque a gente sabe, né, que é de alma mesmo, né? É um momento muito mágico e nem sempre o bebê tem que estar mamando no seu peito para esse momento mágico acontecer, né? Então, aí, incentivem a amamentação, né? Busquem informações de valor, sigam o perfil da Paula, que ela sempre tem muito conteúdo de valor lá. Gente. Quem é do meu que tá aqui, ó. A Silvia tem tanta coisa linda, maravilhosa. Ela faz assim, você vê o capricho ali, gente. Nossa, são coisas lindas que eu fico babando a cada foto, a cada vídeo que a Silvia posta. Ó, partiu outro bebê, hein? A gente tá querendo aqui, vamos ver. Opa, ó, o Miguel vai ficar feliz. Né? Ele pede, É ele mais fala, ai, difícil mamãe, convencer o irmão, né? Às vezes é mais difícil convencer o irmão ou o pai. aqui tá o pai tem hora que desiste, né? Aí esses dias o Miguel falou assim: não, papai, eu não vou deixar ele chorar, não. Eu vou bater no bumbumzinho dele assim, ó. Aí pegou um polvo que ele tem e ficou mostrando como que ele ia bater no bumbumzinho do neném pra ele não precisar Ih, tá chorar. convencendo o pai já. Já tá, já tá. Ele vai conseguir, porque aqui a Bruna falava e o meu marido falava assim: ah, não, você fica muito cansada com o neném, é muita coisa. Porque assim, como eu não tenho família aqui perto de mim, é tudo eu e ele, né? Ele falava: ah, não, acaba ficando muito cansada, muito estressada, né? Tem certeza? E a Bruna falava: eu quero meu irmão. E ele falava: ah, não, papai vai comprar uma boneca para você. E ela falava: eu não quero uma boneca, eu quero um irmão. Ô, gente. Resultado, ela conseguiu convencer ele, né? Aí tem a irmã hoje, né? Aí, viu? Ele vai Mas conseguir também, ele vai convencer seu marido, você vai ver só. e a grande maioria fala que é mais o primeiro, assim, que a gente fica meio, né? Que é tudo uma novidade, é tudo ali, tá acontecendo naquele. Aí depois do segundo, a gente já sabe mais ou menos como que vai ser, como que é, então já vai mais tranquilo. Tem até um ditado que fala, né? O primeiro filho você dá banho com água mineral. O segundo você dá banho com água da torneira. O terceiro você esquece de dar banho. Mais ou menos por aí, né? É mais ou menos isso, né? Dizem que o caçula ele vai que vai, né? Verdade. Mas, Paulinha, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por todas as meninas que acompanharam aí até o final. Vou deixar essa live salva com esse conteúdo rico para a gente esparramar esse monte de informação de valor para todo mundo. Obrigada, viu, minha linda? Muito obrigada pelo convite. E precisando, estamos aqui. Pode me chamar mais vezes. Querendo falar sobre outros assuntos que a gente vem para cá de novo, que eu venho para cá de novo, com todo o carinho, com todo o amor, passar a maior quantidade de informações aqui para suas meninas. Obrigada, viu, minha linda? Um Tá. beijo, fica com Deus. Obrigada a todo mundo que ficou, tá? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.